Para a elaboração da poinsettia em papel de arroz, vamos precisar do template, ou seja, o molde. O molde é uma folha impressa que pode ser encontrado no nosso site. Vou colocar o caminho aqui embaixo do vídeo. Vamos precisar de papel de arroz comum, simples, desse que encontramos em loja de confeitaria. Não precisamos necessariamente copiar o desenho na folha de papel de arroz. A maneira mais fácil, como o papel de arroz é transparente, é marcar com um cel pin ou alguma ferramenta que você tenha que não rasgue o papel de arroz. Depois de imprimir o template, colocamos por cima o papel de arroz e trabalhamos na marcação das brácteas ou das folhas. Assim, esse é o cel pin e a gente vai marcando. Como o papel de arroz, ele vai ficar marcado. Algo muito parecido assim como papel vegetal, alguma coisa assim. Muito simples. E a gente consegue enxergar isso depois. Olha, tá vendo? Talvez aqui no vídeo não fique muito bom, mas ele fica marcado e a gente consegue enxergar para fazer o recorte das folhas. Eu costumo dobrar ou cortar vários pedaços com o tamanho que eu preciso para cortar várias folhas de uma vez. Muito simples. Ó, e aí eu vou cortando do tamanho necessário para cortar segundo o meu molde. Tá? Aqui nesse caso, se não me engano, eu vou cortar 3 de uma vez só. Uma tesoura boa, papel de arroz é molinho, a gente consegue cortar. Se não me engano, acho que até umas 5 folhas a gente consegue cortar com uma qualidade muito boa. Acima disso ainda consegue, eu acho que ainda 10 folhas dá para cortar de uma vez, mas a gente já não consegue manter uma qualidade tão boa do corte, mesmo que a tesoura seja muito boa. Aí a gente vai cortando com cuidado, seguindo o risco que foi feito em cima do papel de arroz com a impressão que tem o molde de todas as folhas e brácteas da poinsettia. Aí vai dando acabamento certinho na ponta conforme o desenho. Viram? Como eu falei, nesse caso, cortamos 3 folhas de uma vez. Fazemos isso com todos os moldes. No molde, no papel que você vai imprimir, tem escrito a quantidade de quantas brácteas e quantas folhas serão necessárias para fazer essa flor. Para pintar, a gente vai usar essas espuminhas de maquiagem, elas são muito macias, por isso que vale muito a pena usar. Eu faço uma mistura de corante com gordura vegetal e espalho no papel de arroz seco mesmo, com essa esponjinha. Como essa esponjinha é muito suave, olhem, ó como ela é suave, ela não estraga o papel de arroz. Nesse caso, eu usei corante em pó. Pode ser usado corante em pó com gordura vegetal, corante em gel também com gordura vegetal, fica muito bom. Esse tipo de pintura, ela é boa para as cores vivas. Ó, estão vendo como já tá uma cor mais viva? E faço isso conforme mostrado no modelo. As brácteas menores, todas vermelhas. A partir do tamanho médio, é uma mistura de vermelho com verde, que nem essa que eu tô fazendo agora. Para depois ter uma folha só. Essa é uma folha verde. E depois as folhas são todas verdes. Mas no meio do caminho, tem essa que tá em cima, à minha direita, que ela já tem um pouquinho de vermelho, ela vai ter um pouquinho de verde também. Daqui a pouquinho eu faço. Então, ó, folha verde.
Esse verde também foi usado com pó, corante em pó e gordura vegetal. E essa é a bráctea que fica intermediária, vamos dizer, entre o vermelho e o verde. Ela dá um toque bem bonito, bem realista na flor. E assim são todos os modelos que temos, todas as cores que temos na bráctea, na poinsettia, desculpa. As brácteas vermelhas, as intermediárias com vermelho e verde e as folhas, toda a parte de folhagem verde. Vamos precisar de um molde de silicone. Esse molde de silicone, ele é nacional e ele é especial para essa flor. Se você não tiver esse especial da poinsettia, pode usar de folha normal. Vamos precisar de arame para flor. Esse, se não me engano, é número 30. Ele é bem fininho. Ele é muito bom para papel de arroz porque a gente consegue aramar as folhas e não fica marcado. E vocês vão ver que a gente põe o arame de uma maneira muito fácil. Aqui eu tô medindo para saber de que tamanho que eu vou cortar o meu arame. E aí, para todas as brácteas desse tamanho, eu vou cortar todos os arames iguais. Na verdade, agora eu só tô medindo para ver o tamanho que eu vou cortar o arame, que nesse caso é o arame de número 30. Para quem não sabe, quanto maior o número do arame, mais fino ele vai ser, tá bom? Super simples. Nesse caso, eu já tenho todas as outras cortadas. E eu vou precisar também de água, um pouquinho de água potável, com 2 gotinhas de glicerina bidestilada, tá? 2. 2 gotinhas só. Aí eu vou molhar a folha agora e passar no molde de silicone. Molho pelos 2 lados, passei uma vez, retiro o excesso. É fundamental esse processo de retirar o excesso com a própria mão mesmo. A folha não vai ficar encharcada. Passo dos 2 lados. Como nesse caso a pintura foi à base de gordura vegetal, ele demora um pouco a penetrar a água, a deixar a folha úmida. Mas é bom porque não tem o risco de encharcar tanto como se não tivesse essa gordura que protege. Aí eu acomodo. Sempre a parte lisa, a parte brilhante do papel é onde vai ficar marcado. Eu tenho esse hábito de adaptar um pouco com a mão, principalmente esse meio, essa linha do meio, porque se ela apertar direto, pode ser que ela rasgue quando eu vou pressionar com o outro lado do molde. Assim, ó, nesse momento, muito cuidado, eu passo os dedos para não forçar tanto na linha do meio da folha. Ó, já ficou bem marcadinho. Nesse caso, eu gosto depois de passar o molde, aí agora eu vou colocar o arame. Passo uma cola de papel de arroz. Na sequência, eu vou mostrar como ela é feita. E coloco o arame. Muito simples, ó. Eu preciso garantir que o arame vai ficar colado na folha de papel de arroz. Seguro uns minutinhos. E depois eu abro com cuidado, ó. Vou abrindo, vou abrindo. Vocês podem ver que no meio, talvez fique uma marca. Mas não tem problema essa marca, porque depois eu pinto novamente com pó, corante comestível em pó, e vocês vão ver que eu consigo apagar essa
essa linha que ficou com o arame. Muito simples, eu acho que é a maneira mais simples que tem de aramar uma folha, veja. Né? Faço isso para todas elas. Agora eu tô mostrando como fazer essa cola que eu utilizei para colar o arame. Pega todos esses restinhos de papel de arroz, pica bem picadinho, tá? Eu coloquei nessa vasilha só porque ela é transparente. Adiciono um pouco de água. Um pouquinho, que ele, mais ou menos, acho que mais ou menos o dobro da água que foi colocado. Por isso que eu disse que o pote é transparente, eu consigo enxergar se a quantidade de água vai ser suficiente. Na sequência, vai ao micro-ondas por 20 segundos. E aí, agora é só dar uma dissolvidinha com uma colher de café pequenininha. Esperar esfriar e já pode ser usada na hora. Ó, essa é a água, tá? Não vamos confundir. Essa é a água com glicerina. Tô passando no meu papel de arroz, que já tá pintado, cortado. Agora eu vamos dizer assim, modelando, marcando os veios de folha mesmo. Tiro o excesso com a mão. E agora eu vou marcar. A parte brilhante é onde vai ser marcada a flor. Posso dar uma adaptada com a mão, para que na hora que eu for apertar o molde de silicone, ele não rasgue o meu papel. Isso são hábitos, né? É um hábito meu. Às vezes não é todo mundo que faz isso. Eu tento não pressionar muito na linha do meio da flor para que ela não rasgue. E olha como ela tá marcada. Vamos garantir que marque bem, principalmente a linha do meio, porque é onde eu vou colocar o arame. Passo aquela cola que a gente acabou de aprender como é feita, que é somente água, restinho de papel de arroz no micro-ondas. Coloco o arame e fecho. Preciso garantir que meu arame vai ficar bem coladinho. Por isso que é um arame bem fininho, de bitola 30. Ó, tô segurando ainda, só para garantir que vai ficar bem coladinho. Agora eu abro, tá? Vocês podem ver aí no meio, parece ficar marcado, mas se a gente pintar depois com papel, fica muito bom. Desculpe, pintar depois com pó, com corante em pó comestível. Ó, fica bonito. E a gente vai deixando secar, mas daqui a pouco eu vou pintar, sendo que fica muito mais bonito. E o último modelo é a folha. Vocês podem ver que ela é maior. Aí eu passo minha água com glicerina, com um pincel bem suave. Retiro o excesso com a mão. Passo do outro lado também, faço a mesma coisa. Nesse caso, eu não precisei passar atrás, porque eu já tinha molhado muito, tá? Então, por isso também, isso de sentir na mão se ele tá muito úmido ou não, para saber se eu preciso molhar mais um pouco a minha folha. A mesma coisa, pego o molde de silicone, dou uma apertadinha bem leve para marcar a folha. Na verdade, eu utilizo muito a mão para sentir se a folha está muito úmida ou se ela está muito seca, para ver se
o Vayner, se o molde de silicone marcou os veios como a gente quer que fique. São hábitos que a gente acaba adquirindo, não quer dizer que porque eu faça, você vai precisar fazer isso também. Aqui é aquela cola que a gente prendeu, que é simplesmente água com restinho de papel de arroz no micro-ondas para dissolver o papel de arroz. Muito boa essa cola, tá? Para tudo que precisar em papel de arroz, pode usar. Porque quando ela seca, meio que ela incorpora ao papel de arroz. Dou uma seguradinha agora no arame para garantir que vai ficar bem coladinho. Agora eu vou abrir. Segurar mais um pouquinho, ó. Começo a abrir. Tenho que ficar de olho que não escorregue o arame. Ó, abri. Isso, a hora que seca, uma maravilha. Vou colocar um pouquinho mais de cola, só para dar uma fechadinha na ponta. Às vezes, como eu já estava explicando antes, pode ser que fique uma pontinha e realmente a gente consegue tirar isso com a pintura, tá? A pintura ajuda muito a disfarçar as coisas que a gente acha que não estão tão boas assim. Ó lá. Agora, eu pego meu corante em pó comestível, ó. Como eu usei gordura vegetal na primeira pintura, então agora fica mais fácil esse pó comestível aderir à folha. E a cor fica realmente muito bonita, muito mais bonita do que só com gordura vegetal ou se usasse só em pó, tá? Passo atrás também um pouquinho, tá? É que eu não sou muito... Aqui agora a gente faz meio rapidinho, mas pode pintar atrás também. Fica tudo muito bonito. Tem esse pescocinho, né, da folha. Olha lá, aproveito que eu tô com o vermelho, né? Já vou passar o vermelho onde eu preciso. Essa parte vermelha já tô acabando. E aí, agora verde. Tô começando por essa aqui, ela é todinha verde. Pra depois, eu passo na metade da outra. Ó, vocês podem ver que todas as imperfeições, elas melhoram muito com essa pintura depois. E agora, ó, essa folha que tem as duas cores fica muito bonita. E vocês vão ver que ela fica embaixo das flores vermelhas, onde vão começar a entrar as folhas verdes, tá? Então, esses são os três modelos, as três cores que eu vou precisar para essa poinsettia, tá? Ia ficar muito grande se eu fizesse aqui, eu já fiz todas elas para montar, tá? Aqui eu tenho, ó, tamanho pequeno. Eu vou precisar de, se não me engano, 5. Não, são 3. 3 pequenas, 3 médias, 3 grandes. 5 dessas intermediárias. E, se não me engano, são 7 dessas últimas. 5, 6, 7. Isso aí. Tem o miolinho. Já vou mostrar como fazer esse miolinho. O miolo da poinsettia, ele não é muito regular, porque no miolo estão sempre é onde se encontra a verdadeira pétala da poinsettia. Então, dependendo do estágio que ela tá, e se vai brotar a bráctea,
ela tá em nível diferente, por isso que ela não é muito padrão. Mas a gente pode dar uma padronizadinha. Vamos ver como? A gente faz uma pasta que também é com restinho de papel de arroz, tá? Eu coloco num escorredor, numa peneira, tá? Bem picadinho. E eu adiciono água morna. Pode ser água fervente, não precisa ser, pode ser bem quente, tá? E eu adiciono, porque o resto da água, excesso de água, pode escorrer pela peneira, tá? É um processo muito parecido com o da cola, porém, eu não quero que fique líquido. Olha, eu faço uma pasta. Que isso, depois de fazer essa pasta, eu adiciono um pouco de farinha. Eu uso, no caso, polvilho doce, tá? Eu adiciono o polvilho doce depois nessa massa e fica uma massinha, uma bolinha bem... Às vezes chega a ficar muito gostosa de se trabalhar, tá? O único defeito que ela tem, que a hora que ela seca, ela resseca. Então, ela contrai e pode até trazer uns risquinhos, né? Como eu vou fazer vermelho, eu adiciono corante em pó vermelho. De novo, pode ser corante em pó ou pode ser corante em gel, tá? A gente não utiliza jamais corante líquido, tá? Não é jamais, se tiver pode, vai demorar um pouco mais, talvez você precise adicionar um pouco mais de polvilho, tá? Aí que eu faço, agora eu vou precisar fazer uma coxinha bem pequenininha, agora a gente já tá fazendo um miolo, tá? Veja só, bem pequenininha, e vai colocar essa coxinha num pedacinho de arame, o mais fininho que a gente tiver. Pode ser 30 ou 33. Ó, coloquei a coxinha, tá? E depois, ó, fica parecendo um balãozinho, mas isso é bem pequeno. Dá pra ver a proporção com o meu dedo. Aí eu tenho uma pinça reta, tá? Se não for reta, não vai dar certo. E dou uma fisgadinha. Uma, duas, três, quatro e 5. Fica parecendo, quando a gente olhar por cima, fica parecendo uma estrela, tá? Então, olha, dá uma olhada, uma vista superior do miolinho e a gente vai ver que ele fica tipo uma estrela, tá bom? Vamos fazer uns 30 desses e a gente monta o miolinho como esse que eu tenho na mão, tá? Para essa flor eu fiz 30. Eu adicionei só uma massinha verde, alguma coisa assim, para parecer que é uma folhinha. Como eu expliquei antes, o miolo ele é muito irregular. Então, pra gente que tem que fazer em série e padronizar, por isso que a gente padroniza daquele jeito, tá bom? Eu aqui tinha feito uns verdinhos que eu coloquei daquela mesma massa, tingi um pouquinho de verde, só pra dar um pouco de movimento, tá? No miolo. Agora eu vou começar a montar. Eu juntei os 30 miolinhos, né? Com papel fita floral. E eu vou usar fita floral agora para unir todas as minhas folhas, tá? Eu corto a fita floral na metade. A gente sempre dá uma puxadinha para soltar a cola, para que a fita floral solte a cola e consiga fazer o que a gente quer, que é de unir todos os arames. Tá? Aqui, ó. Tá? Essa fita já tá cortada pela metade. Na largura, exatamente, na largura. Comprimento, tamanho que você quiser. Aí, agora eu vou montar. Eu dou uma dobradinha. Dobro todas elas. E vou. Aí, eu coloco primeiro as 3 primeiras. Essas pequenininhas foram, tipo, umas extras que eu acabei colocando, tá? Essas pequenininhas vermelha com verde. E agora, eu tô
fazendo a primeira volta com os 3 tamanhos menores de brácteas. E eu vou passando fita floral, tá? Agora eu vou para a segunda fileira. O que acontece com essa segunda fileira? Ela tem que ficar um pouco abaixo que a primeira, tá? Ela é assim, eu tenho o hábito de comprar a flor e observar como é a flor verdadeira. E vocês podem ver que ela tem esses níveis, essa diferença. Ó, então, por isso que eu vou um pouco mais para baixo. Um pouco mais para baixo, quanto? Ah, podem ser uns 4 milímetros, tá? O importante é ir dando essa diferença a cada camada. Né? A gente sempre ajeita um pouquinho, direciona mais ou menos. E aqui a gente está terminando a terceira camada. Tá? Agora, na próxima camada, a gente também desce uns 4 milímetros, coloca essa terceira camada uns 4 milímetros abaixo da última camada. Viram como já tá pegando o formato? Como vale a pena, como tá ficando bonito, muito bonito. Ó, a gente sempre vai ajustando, né? A gente, quem já mexe com flor, sabe que a gente é, né? A gente sempre ajusta um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tentando que fique a melhor forma de, a melhor movimento das pétalas e que a flor tenha algo de realista, né? Não fique aquela coisa assim tão dura. Por isso mesmo da cor, essas flores essas folhas em que são vermelhas com verde, completamente eu não fiz nada a metade da folha, bem no olho, para acabar ficando mais verdadeira. Olha, ai, adoro essa folha vermelha com verde. Já tá acabando. Agora a gente vai entrar nas folhas mesmo, nas folhas verdes. Tá? Sempre apertando bem a fita floral. Ainda tenho mais dessa vermelha com verde. E nunca esquecendo que a cada nível abaixa um pouquinho mais o nível. Agora, acho que essa é a última, vermelha e verde. Tá? Agora vão as verdes, da mesma maneira. A gente dobra todas elas e com a fita floral a gente coloca um pouco, começa a colocar um pouco mais abaixo do último nível. Olha lá, estamos acabando já, vocês estão vendo que tá ficando super bonita. Fica lindo isso no topo do panetone, num bolo, pode ser um bolo de pasta americana, é lindo. Não esqueçam de todo o arame precisa ser coberto. Então, hoje a gente tem uma série de palito de pirulito, ou mesmo aquele canudinho de papelão, tá? Pra não ter contato o arame com o bolo, com a parte comestível, tá? Estamos acabando, só faltam 2. Então, a gente tem que privar sempre, zelar sempre pelo cliente, quem vai comer, quem vai... Tenha sempre a tranquilidade que é tudo saudável. Afinal, o arame, se tiver contato, ele pode chegar até a enferrujar e dar qualquer tipo de comprometimento ao seu produto.
Olha, gente, a gente arruma. Falei que a gente não para de arrumar as folhas. Olha só, tá? E tá pronto. Essa é a nossa poinsettia em papel de arroz. Olha os níveis. Vejam como ela fica bonita, tá? Detalhe super simples, quer dizer, não vai ter trabalho nenhum. E ela vai ficar muito bonita. Espero que tenham gostado. Ai, eu adoro, tá? Tendo dúvida, vão pro nosso site. No Instagram tem como entrar em contato. E espero que faça sucesso no Natal, tá bom? Olha que linda. Espero que vocês gostem dela tanto quanto eu. A hora que vocês fizerem a primeira, vocês não vão querer parar de fazer e vão achar que realmente tá muito bonita, tá bom? Só cuidado com a umidade, tá? Ela não pode pegar umidade assim de quando chove. Sempre tenta deixar dentro de casa, de preferência fechado numa caixa. A gente não pode esquecer que o papel de arroz, antes dele ser papel, ele é comida, tá? E às vezes a gente lembra que ele é papel, tá bom? Então tá aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Um abraço. Boa sorte.